E eu quero convidar a irmã Ivani, que está com a responsabilidade nesta noite de nos transmitir a poderosa palavra do Senhor. Que o Senhor possa usá-la de maneira poderosa e falar aos nossos corações nesta noite. E a Bíblia diz, irmãos, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu gostaria de estar convidando a igreja para se colocar por alguns minutos sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria, né, estarmos aqui na casa do Senhor para juntamente compartilhar uma palavra com os irmãos, a qual o Senhor colocou em nossos corações. Em livro de Êxodo 14, versículo 31 somente. Êxodo 14, 31. Já agradecendo a toda a igreja, né, ao último final de semana, a qual o Novo Alvorecer, Departamento dos Adolescentes, em festa, e contou com o apoio dessa igreja. Agradecendo ao púlpito, em nome desse departamento, pela ajuda, colaboração, oração de cada um dos irmãos. Amém? Podemos ler, igreja? Glória a Deus, que diz assim, Êxodo 14, 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos fazendo menção da Tua palavra. Pai querido e amado, eis aí a Tua igreja, Pai amado. E estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai amado, nos reunimos, Senhor, em Teu santo nome, crendo que servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que nos conduz, que nos direciona através do Teu Espírito. Ah, Senhor da glória, que nesta noite o Senhor possa falar em nossos corações, a cada vida que aqui entrou, Senhor, buscando algo da parte do Senhor, que o Senhor venha dar resposta, Deus querido. Eu creio, Deus amado, no Deus que é soberano, no Deus que é poderoso, no Deus que cura enfermidade, no Deus que abre porta, no Deus que salva, que transforma, que liberta. E nesta hora, Deus querido, diante, Deus querido, de Ti, nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje é o segundo dia dessa campanha, né, a qual se iniciou na quarta-feira passada. Acho que a maioria dos irmãos que aqui estiveram presentes também, onde a missionária Rosângela, né, trouxe uma palavra do céu, onde citava a respeito de um filho que estava enfermo, de um oficial do rei, né? E diante desta palavra que fica lá no livro de João, no capítulo 4, a irmã Rosângela nos trouxe uma revelação do céu e ela profetizou desse altar. Ela profetizou nesse púlpito dizendo: o seu filho está vivo. Porque como foi dito, eu não vou aqui retornar aquela mensagem que foi dita, mas só para contextualizar aquilo que nós vamos trazer para a igreja do Senhor. Naquele momento, aquele oficial do rei, quando vai até Jesus, informar a ele que o seu filho estava enfermo, não foi de qualquer forma, irmãos. Ninguém chega diante de alguém para resolver uma determinada situação se não tiver um motivo. E quando aquele homem buscou ao Senhor Jesus, era porque ele tinha ciência de o que o Senhor poderia fazer. Porque ele já tinha ouvido falar daquilo que o Senhor Jesus havia feito na Galileia, nas bodas. E naquele dia, quando ele transformou água em vinho, aquilo correu pela cidade. E todos puderam ver o poder de Deus. E só mediante a isto, que aquele homem confiou. E ele sabia que ele poderia levar aquela situação, qual ele estava vivendo, com relação a seu filho enfermo. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o poder de curar.
Então, a irmã Rosângela nos trouxe com o tema qual foi dado a ela, que era milagre que gera fé. O milagre, quando ocorreu, ele viu o poder de Deus através da vida de Jesus e ele creu. E quando aquele homem ele diz, o seu filho está curado, ele simplesmente confiou, porque ele acreditava, ele confiava no que o poder de Deus poderia fazer, no que Jesus era capaz de fazer. E às vezes, diante de situações adversas, nós temos a dificuldade de enxergar de uma forma espiritual, né? Diante de situações que nos são apresentadas no nosso dia a dia, talvez a gente não consegue, o nosso olhar, a nossa mente fica meio distorcida, acaba pairando uma dúvida em nossos corações e a gente não consegue enxergar, olhar, confiar com os olhos da fé e não com os naturais, que acaba nos levando, nos conduzindo por outra direção. E foi exatamente por isso. Mas dentro dessa mesma palavra a qual foi citada na última quarta-feira, o Senhor Jesus, ele diz: se não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então é necessário que eu e você vivamos, presenciamos, né? Vivenciamos sinais e maravilhas da parte do nosso Deus, o Deus a qual servimos. E hoje o tema que nos foi proposto é justamente o milagre que gera temor e consolida a fé. Então aquela fé, né, aquele milagre, ele trouxe para a minha fé, ele gerou essa fé. Mas a gente precisa fazer com que ela seja consolidada. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você, nós venhamos viver experiências. É necessário que eu e você venhamos ter intimidade com esse Deus, com o Todo-Poderoso, com aquele que é capaz de todas as coisas. Porque nós, como igreja do Senhor, nós ouvimos todo o tempo, é ministrado para nós o poder desse Deus. Nós conseguimos ver, relatado na palavra do Senhor, tantos milagres, tantas bênçãos, tantas maravilhas. E o versículo ao qual nós lemos, que se encontra no capítulo 14 do livro de Êxodo, né, ele vai justamente tratar um milagre, um ato milagroso, que foi a abertura do Mar Vermelho. Mas antes disso, para que a gente venhamos refrescar de uma forma bem sucinta com relação à palavra de Deus, para que nós venhamos entender o contexto ao qual nós estamos falando nesse versículo ao qual nós acabamos de ler, dentro do livro de Êxodo, nós vamos voltar. Por quê? O que estava acontecendo? Por que esse mar foi aberto? A qual povo estávamos se referindo? Então, como eu sei que é conhecimento dos irmãos, vou ser breve nessa introdução, né, que diz exatamente, nós estamos falando, anterior a Moisés, nós falamos de uma promessa entregue, dada lá atrás. A quem? A Abraão. Abraão recebeu uma promessa, que é conhecido dos irmãos: sai da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Glória a Deus, aleluia. Havia uma promessa sendo dita lá atrás. Às vezes o Senhor nos promete algo hoje, e a gente já se prepara para receber amanhã, porque a gente é imediatista. A gente acha que porque o Deus a qual servimos, por Ele ser poderoso, por Ele poder nos conceder tudo e todas as coisas, nós também achamos que é na hora que nós queremos, que é no momento que nós queremos, que é do jeito que nós queremos. Mas não é bem dessa forma. A nossa fé, ela tem que ser consolidada dia a dia.
mas dentro da obediência, da confiança, da vontade de Deus, a qual repetimos inúmeras vezes. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas no momento que ela vem sobre a minha vida, que eu não estou de acordo, eu questiono se ela é tão boa, se ela é tão perfeita e ela é agradável para quem? Nós queremos que ela seja agradável a todo tempo para nós. Mas o Senhor conhece o porvir. O Senhor conhece o futuro. Aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, o Senhor enxerga. E Ele sabe de todas as coisas. Então, nessa noite, o Senhor coloca no meu coração para que nós venhamos despertar e entender o poder da igreja de Deus. O que pode ser realizado na minha vida, na sua vida individualmente, mas principalmente no coletivo, como igreja. Mas para que isso venha acontecer, eu e você precisamos nos munir dessa arma que o Senhor já nos deu. É necessário que nós venhamos nos conscientizar desse poder que nós temos através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos. Sem Ele, nada fazemos. Então, a gente vai entender que Abraão, quando ele recebe essa promessa do Senhor, anos antes, e aí, Abraão, ele gera Isaac, ele gera Jacó, Isaac gera Jacó, e esse povo, através e Jacó, ele acaba gerando José, né? E a gente sabe, toda a história de José, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem conhecimento que José, quando ele é levado para o Egito, e quando seus irmãos vão até ele, devido a uma grande seca, né, que acaba acontecendo, por busca de alimentos e com o propósito de Deus, porque às vezes nós só entendemos o propósito de Deus após ele acontecer. Às vezes nós não conseguimos identificar, nem antes e nem durante o processo. A gente só consegue enxergar posteriormente. Mas José, desta forma, ele está no Egito. Ele se torna um braço direito de Faraó. Ele se torna governador. E ali, eu acho tão linda a palavra do Senhor, porque quando seu pai vai até ele, Jacó, ele pela fé, ele diz, mesmo ele vindo, toda a família se mudam para o Egito, para morar no Egito. Mas Jacó já disse, eu sei que o meu Deus vai nos tirar deste lugar. E eu peço que os meus ossos não fiquem aqui. Isso é fé, irmãos. É algo que está muito distante. É algo que está muito além. Na verdade, Jacó, ele tem seus ossos retirados e é colocado juntamente, sepultado juntamente com os ossos dos seus pais. Os ossos que são retirados do Egito, justamente com a saída, com o êxodo do povo, é os ossos de José. Então, muitos anos se passam. A palavra do Senhor vai nos dizer que 430 anos os hebreus, eles permanecem no Egito. E ao passar, houve faraós, reis e outros reis, até que quem começou a governar já não conhecia a história, já não sabia quem havia sido José, e sabia que aquele povo se multiplicava muito. E aquilo começou a incomodar. E eles se tornaram escravos daquele povo. Então, nesse momento, os hebreus, eles se tornam escravos no Egito. E a gente vai começar aí a entender como o Senhor, ele vai agir. A forma com que o Senhor, ele vai trabalhar na vida daquele povo. E isso, irmão, eu volto a dizer, às vezes o Senhor nos promete algo e nós não prestamos muita atenção na forma com que o Senhor nos falou. Nós não prestamos atenção exatamente qual é a promessa. Porque quando o Senhor Jesus, ele vai ali dizer
para Moisés que ele tem ouvido o clamor do seu povo no Egito, que tem sofrido tanto, com um trabalho forçado, né? Na construção ali no movimento de argila, na construção de tijolos. Ele ouve o clamor e ele diz: eu irei e tirarei e levarei para uma terra. Se o Senhor disse, eu irei, vai. Se o Senhor disse, vai acontecer, vai. Porque durante esse processo, essa passagem a qual nós vamos ver, relatado nesse capítulo, porque o povo desconfia? Porque o povo em algum momento acha que alguma coisa vai dar errado? Irmãos, foi o Senhor que falou. Talvez a irmã Ivani em algum momento falar para os irmãos, eu vou fazer isso. Pode até ser da minha vontade, mas de repente durante o percurso, alguma coisa dê errado. Talvez eu não consiga concluir da forma que eu gostaria. Mas quando é o Senhor que diz, vou fazer, a gente precisa descansar. A gente precisa confiar. A gente não pode deixar com que situações nos roube essa fé, a certeza do Deus a qual servimos, que Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. E o Senhor, Ele é tão perfeito, né, como eu já disse aqui, que antes do versículo 14, no versículo 13, ele tem o versículo 17 que diz assim: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependa e volte para o Egito. Deus é tão cuidadoso, irmãos, que quando Ele envia Moisés também, a qual os irmãos conhecem muito bem, né, que o Senhor já havia preparado para que Moisés fosse o libertador do povo. Quando ele fala isso, ele sabia que o caminho a qual o povo deveria passar teria muitas pelejas, porque aquela terra a qual o Senhor prometera dar para o povo, ela teria que ser conquistada. E para que isso acontecesse, seria necessário que eles simplesmente e tivesse um entendimento, mesmo que ele saísse, que vai dizer mais na frente, que o povo estava preparado para a guerra. Mas o Senhor, sabendo da dificuldade que poderia ser colocada diante deles, o Senhor diz, não, eles não vão por aqui. Eu vou contornar. Para quê? Para que diante de uma situação difícil, e às vezes é o que o Senhor faz comigo e com você. Às vezes a gente pensa que o caminho, o trajeto a qual nós estamos indo, está complicado, está difícil. A gente fala, Senhor, mas por que o Senhor está falando para eu ir por aqui? Tem pedra, esse caminho é cheio de curva. Senhor, por que não me dá um caminho mais curto, mais breve, para que eu alcance a promessa que o Senhor me deu? Mas o Senhor sabe que se nós formos por aquele caminho a qual nós almejamos muitas vezes, nós podemos nos deparar com situações a qual nós não estamos preparados. Às vezes nós até pensamos que estamos preparados para uma batalha, mas o tamanho da batalha que está diante de nós, nós não suportaríamos, mas o Senhor conhece. Então, meus irmãos, às vezes é melhor que eu e você perca um pouco mais de tempo em um processo. Às vezes é necessário que eu e você soframos com algumas situações, mas que o Senhor vem estar conosco, para que no final nós saiamos vitoriosos, plenamente, e alcançamos a promessa por inteiro, por completo, né? Porque o Senhor, Ele esteve todo o tempo com o povo. Ele não simplesmente falou, vou tirar do Egito e vou levar vocês a uma terra, mas vocês vão aí, ó. Vão seguindo, se errar uma rua ou entrar em outra, depois vocês viram, volta, não. O Senhor mandou nuvem e coluna de fogo. O Senhor nunca nos deixa só. Nós estamos indo sim. Faraó pensou que o povo ficaria confundido ao meio a um deserto. Ah, eles vão se perder.
Acredito eu que ele deve ter pensado, daqui a pouco esse povo volta. Como é que vai ficar? Como vai viver num deserto? Não vai dar. Eles vão retornar. Eles vão retroceder. Porque eles não criam e não conheciam o Deus a qual servimos. Que está conosco todo o tempo, né? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão é o nosso Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia, glória a Deus. E quando nós entramos no versículo 10, que vai tratar justamente da travessia desse mar, ele vai dizer para nós: aproximou-se Faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram: Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? É desse jeito, irmãos. Todo o povo que estavam ali, 430 anos morando no Egito. Havia uma promessa de Deus. E o Senhor vai com mãos fortes para tirar aquele povo, para levar para uma terra onde mana leite e mel. Foi o que o Senhor falou para o seu povo. Que tira ele da situação de escravo. Porque foi no Êxodo, né, que nós sabemos que Êxodo é saída, né, emigração de um povo, ou saída de pessoas em massa, um grupo grande. Isso que significa Êxodo. Então foi justamente nessa saída que o povo se tornou uma nação. Estaria indo para uma terra, se tornaria uma nação, deixaria de ser escravos. Mas diante de uma situação onde o Senhor havia conduzido eles por uma forma mais distante, mas eles se depararam com um mar em sua frente. E qual foi a primeira coisa que eles pensaram? Será que não tinha túmulos no Egito? É algo negativo, irmãos. Infelizmente, às vezes a gente se depara com palavras assim. As pessoas não conseguem levar seu pensamento a Deus em momento de dificuldade. E parece que fica tudo sombrio, fica tudo escuro. Nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos pensar. E entramos em desespero, e esquecemos a quem servimos. E exatamente nesse momento eles questionam Moisés. E Moisés, que foi escolhido por Deus, justamente por causa da sua personalidade. Moisés, desde o início, ele tinha um poder de reação. Ele reagia diante de conflitos, né? Foi assim quando ele ainda estava no Egito, junto ao palácio de Faraó. Quando ele viu ali duas pessoas agredindo seus irmãos, ele teve a ação, ele teve uma reação, ele agiu aquilo, ele interviu. E Deus, ele usa as nossas características. E ele usou a de Moisés também naquele momento. Então o povo estava ali, Moisés, só que a diferença, irmão, de às vezes a gente está ter reações, é um processo. Porque a gente às vezes fica pensando que para ser forjado, a gente, numa tempestade, ninguém vai aprender a nadar no mar revolto. A gente aprende a nadar num lugar calmo, numa piscina rasa. A gente não pode esperar que esteja numa situação difícil, complicada, no meio de uma tempestade, para aprender a nadar. Então eu não posso pensar em confiar em Deus, em ser obediente a Deus, no momento que eu estiver vivendo uma adversidade. No momento que eu estiver passando por uma situação muito aquém daquilo que eu estou acostumado. Mas se eu tiver uma constância, se no meu dia a dia eu buscar confiar, se no meu dia a dia eu buscar entender, obedecer, a minha reação vai ser no automático. Eu vou agir da mesma forma, porque eu já tenho experiências com o Senhor. Então não vai ser uma dificuldade, eu vou falar assim, não, nessa situação aqui o Senhor me livrou, nessa situação aqui o Senhor mostrou, nessa situação aqui o Senhor apontou, nessa situação aqui o Senhor direcionou, então não vai ser nessa aqui que o Senhor vai recuar, porque o nosso Deus, ele é poderoso.
Mas se eu não vivo, se eu não tenho história para contar, se eu não tenho experiências com Deus, não vai ser diante de uma adversidade gigantesca, não vai ser diante de uma situação complicada que eu vou conseguir enxergar, que eu vou conseguir confiar no Senhor. Então é por isso que eu repito que nós precisamos fazer segundo a vontade de Deus, todo o tempo, durante toda a nossa vida, né? E no versículo 2 ele diz, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Situações tão difíceis, às vezes faz com que nós venhamos pensar que o melhor é continuar na condição a qual nós estamos. O inimigo, ele é tão astuto, que ele acaba querendo que eu e você acredite que se nós estamos num erro, se nós estamos num pecado, mas estou ali, eu já estou tão acomodado com essa situação, é melhor continuar escravo dela. Mas não, irmãos, não tema, busque a face do Senhor, busque sair dessa realidade, porque por mais que ela pareça confortável diante de uma situação adversa, não é. O Senhor está nos direcionando, o Senhor está mostrando o caminho, o Senhor está conosco, Ele está nos conduzindo, da mesma forma que Ele conduziu aquele povo no deserto. É da mesma forma. Então eu não posso aceitar, eu não posso cogitar a possibilidade de que uma situação de escravidão seja melhor do que a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Eu não posso nunca pensar em retroceder. Eu não posso nunca pensar, porque os dias são maus. O adversário de nossas almas, ele não pensa que hoje eu vou afrontar, hoje eu vou armar um laço, mas amanhã eu vou descansar. Não, irmão, é todo dia. A palavra do Senhor diz que Ele está como um leão, bramando como um leão, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É todo o tempo. Então nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos acovardar diante de situações de afronta do adversário. Nós temos que seguir adiante, nós temos que seguir em frente, nós temos que seguir crendo, porque da mesma forma que o povo, eles tinham uma promessa, eles tinham uma cidade para ser alcançada, uma terra prometida, nós também esperamos, já foi dito aqui, o Senhor, Ele voltará para buscar a sua noiva, e essa noiva tem que estar lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu aguardo essa promessa. E talvez, Charles, nessa nossa caminhada, a gente sabe que Jesus vai voltar. Mas qual vai ser o dia, qual vai ser o momento, qual vai ser a hora? E é nessa caminhada, irmão, nesse pequeno espaço de tempo, onde o povo estava frente ao mar. E atrás vinha Faraó e seu exército. O povo pensou em várias vezes a ceder, a desistir, murmurou, pecou, acusou. E não é diferente de nós, irmãos. Às vezes nós queremos achar culpados para tantas coisas. Nós queremos saber quem tem razão ou quem deixa de ter. Nós queremos acusar pessoas de alguma coisa. Enquanto, na verdade, nós só precisamos olhar para o mar e confiar na palavra do Senhor. Não deixe que nada ao derredor venha roubar nossa atenção e venha tirar a nossa fé do nosso alvo, do que é Cristo, que é Jesus. A igreja tem um papel fundamental nesta terra. E para isso a gente precisa estar focados. Mesmo diante de situações complexas, mesmo diante de situações adversas, né? Nós precisamos. Então nunca venha preferir um passado de escravidão por medo de enfrentar uma situação adversa, né? Nós precisamos crer ao Senhor a qual servimos. Porque no 13 ele diz, Moisés diz ao povo, não tenham medo, fique firme e vejam o livramento que o Senhor dará.
O Senhor lutará por vós, tão somente acalme-se. Irmãos, é difícil diante de uma situação, a gente chegar e dizer, acalma, fique calmo, fique quieto, descansa. E aí eles falam assim, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas nós temos que ter confiança, como diz na palavra do Senhor, quem peleja por nós? O Senhor pelejará por vós. Então, descansa. Então, acalma. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, né? Nós precisamos entender a forma com que o Senhor, Ele quer fazer, a forma com que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, né? Mas é necessário que nós venhamos confiar. E no versículo 15 diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo de Israel que siga avante. Tem outras versões que diga ao povo de Israel que marche. A igreja do Senhor, ela precisa marchar. Ela precisa seguir como um exército vitorioso, unido, ligado, confiante nas promessas do Senhor para mim e para a sua vida, né? Ele diz, erga sua vara, estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Glória a Deus, aleluia. É necessário, irmãos, é necessário que nós venhamos olhar, mesmo em meio a um mar diante de nós. Quando Moisés clama, quando o povo está clamando a Deus, o Senhor diz, o que eu entendo com isso? Quando o Senhor diz, porque clama a mim, diga ao povo que marchem. E talvez eu e você possa dizer, mas como marchar? Marchar para onde? Não tem caminho, não tem estrada. Mas isso é fé, é crer. Às vezes nós queremos ver o milagre consolidado diante de nós. A gente quer apalpar o milagre primeiro, para depois glorificar a Deus, mas o processo é inverso. Eu não sei o que está diante, mas pela fé eu creio. Pela fé eu creio que o milagre irá acontecer, mas eu ainda não estou enxergando. Mas marche. Por onde eu vou marchar? Não tem caminho, não tem estrada a percorrer. Marche. Por quê? Diante de uma promessa que já havia sido dita. Diante de uma palavra que o Senhor já havia proferido. Eu os arrancarei do Egito e eu os levarei para uma terra que mana leite e mel. Se eu e você nos apegarmos atentamente com aquilo que o Senhor nos fala, e pegar aquilo que verdadeiramente importa, nós não vamos nos parar em nenhuma situação. Nós não vamos ver empecilhos, coisas tão insignificantes e pequenas, que faz com que eu e você nos distraímos no caminho, durante o processo. A gente para ver a espuma, a gente para ver a pedra antes do mar, a gente para ver o tamanho da onda, a gente para contar quantos estão vindo no exército de Faraó, a gente para ver o detalhe da carruagem, e nesse meio tempo, a gente perde o foco. Nesse meio tempo, o adversário, ele lança medo no meu e no seu coração. Nesse meio tempo, aquilo que antes era certeza já passa a ser dúvida. E aí eu já não creio mais tanto, será que Deus vai levar mesmo? Será que a gente vai chegar nessa terra? Será que essa terra existe? Será que ela mana leite? Será que ela mana... É isso que acontece, irmãos, nas nossas vidas. Não preciso ver, eu preciso crer e confiar nesse Deus. Temor a Deus é diferente de medo, irmãos. Medo é uma emoção que ela é gerada de uma forma involuntária. Diante de uma situação de perigo, automaticamente nós sentimos medo. Porque não é algo que a gente consiga controlar. É uma emoção que é gerada em nós, mediante uma situação de perigo, mediante um pensamento, algo que possa vir a acontecer. É incontrolável. Eu posso às vezes começar a tremer, pode me faltar fala, vai de acordo com cada um a reação. Mas temor não.
Temor é saber que o Deus a qual servimos, Ele é poderoso. E Ele pode fazer muito. Então eu temo porque eu tenho consciência que se eu não obedecê-lo, se eu não seguir os seus princípios, eu sei do que Ele é capaz de fazer. E é por isso que eu temo. É algo que é um sentimento que eu tenho de acordo com aquilo que eu penso e que eu sei a respeito de Deus, nesse caso. Então, eu preciso ter temor. Sim, o milagre, ele gerou temor a esse povo, como nós lemos aqui. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Nós precisamos colocar mais a nossa confiança em Deus, diante de milagres, diante de sinais e maravilhas. E talvez, para que esses sinais ocorram diante dos nossos olhos, é necessário que nós venhamos crer em Deus, crer no servo do Senhor, crer em algo que é colocado no coração do anjo da igreja, ter confiança que aquilo vai acontecer. E aí sim eu creio que nós veremos, como igreja do Senhor, milagres de Deus acontecer em nosso meio, porque é promessa. Talvez como eu, você também já tenha ouvido promessas de Deus para esta igreja, para essa congregação de Vista Alegre. Já foi profetizado aqui que nós viríamos paralítico liberando cadeiras de roda. Eu creio, irmãos. Mas como nós estamos crendo? Eu quero ver primeiro. Cadê o paralítico? Cadê o cego? Cadê? A minha fé, ela não precisa ver. A minha fé, ela é alcançada antes mesmo que o milagre aconteça, né? Então, é necessário que nós vivamos desta maneira. Como os hebreus, que tinha promessa, se tornou uma nação de Israel, nós também temos uma promessa, né? E aguardamos, somos igreja do Senhor, nós aguardamos a volta do noivo. Que sejamos como o povo de Deus, marchando, temendo, porque conhecemos o poder do nosso Deus, e que tenhamos fé, para que possamos ver a maravilha do nosso Deus. E finalizando, irmãos, algo que o Senhor também colocou no meu coração nesta noite, foi justamente que Moisés, ele acatou, ele obedeceu, ele clamou por aquele povo, juntamente diante do Senhor, ele intercedeu por aquele povo. E talvez nos nossos dias de hoje, onde os conceitos morais estão tão baixos, talvez a gente tenha dificuldade de entender, né, que Deus, Ele não permite que Moisés entre na terra prometida, simplesmente por um único ato de desobediência. Um único ato de desobediência. Nós hoje estamos no tempo da graça. Pela infinita misericórdia de Deus, a graça é o quê? Um favor imerecido. Mas isso não significa que nós temos que viver todo o tempo errando. Nós não sabemos o dia que o noivo voltará para buscar a sua igreja. E da mesma forma que Deus não poupou a Moisés dele entrar na terra prometida, não que ele tenha o rejeitado, mas ele não estava de acordo, ele não estava compatível para entrar a promessa por causa de um ato de desobediência. Eu creio sinceramente, irmãos, que não será diferente comigo e com você. Foi ministrado aqui no estudo pela manhã no domingo. No céu não entra contaminação. Da mesma forma, nós estamos buscando um lugar ao céu. Nós buscamos alcançar uma promessa do Senhor. Lucimar, eu gostaria de convidar para já vir preparando para estar louvando o hino. Então nós já estamos aguardando a promessa do Senhor. E é necessário que eu e você venhamos nos
posicionar, venhamos nos colocar diante de Deus para receber essas promessas. E para ver milagre, igreja, basta crer. Nós precisamos tocar nas águas como fez Moisés. Nós precisamos acreditar que o mar vai se abrir. Eu não sei o tamanho do mar que tem na tua vida, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele tem o poder de abrir o mar. Eu creio que durante esse processo, até a vinda de Jesus, nós vamos estar preparados. Nós vamos estar trabalhando a cada dia, lavando as nossas vestes, para termos condições de alcançar a promessa do Senhor. E nós não vamos ficar pelo caminho. Nós não vamos perecer. Nós vamos ver a vitória, nós vamos ter a vitória do povo de Deus. Da mesma forma que nós vimos a vitória do povo de Israel, quando atravessou o mar em pés enxutos e olhou para trás e viu Faraó e seu exército sendo engolido pelas águas. Você crê? Você crê no que Deus fez ao seu povo? Você crê que Deus pode fazer também hoje na tua vida? Você crê, igreja, que nós temos o poder de botar as mãos para que o mar abra? Nós temos o poder de levantar as mãos e vidas serem curadas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos o poder, basta que venhamos crer.